Muito bem, vamos nós então dar início à nossa aula. Algum voluntário gostaria de nos elevar na oração ou voluntária? É isso? Muito bem. Vamos dar início então, nossa quarta aula. Qual é o tema? Muito bem, gostei de ver. A Solange agora. Olha, pessoal, eu vou dar vontade de deixar de colocar mensagem lá no grupo de Zap. Eu coloquei para saber qual seria a reação. Quantas pessoas responderam? 4. Um herói e uma heroína responderam logo na hora. E os outros 2 responderam um pouquinho depois. Tudo bem. E depois mais um, ficou 5. Pronto. Mas olha só, pessoal. Eu coloco aqui aquilo porque eu acho que é muito proveitoso para vocês saberem o que vai ser dado e o tema para vocês estudarem. É lógico que eu não vou perguntar aqui quem leu o livro, quem leu o capítulo, porque eu não quero que ninguém passe vergonha, se é que vai passar vergonha, né? Mas qual é o texto de hoje, Solange? O texto, o bíblico. Exato, muito bem, ele respondeu até o assunto. Muito bem, Solange. Nós estamos em Atos capítulo 16, né? Mas antes disso, uma pequena recapitulação, quer dizer, só para a gente saber de onde é que nós estávamos na aula passada para prosseguir. Onde estávamos na aula passada? E antes que alguém diga, aqui na igreja. Não, eu estou perguntando dentro do nosso assunto, né? Quem sabe? Paulo estava em alguma viagem missionária? Ele estava na primeira viagem missionária e numa certa cidade que foi até o título de nossa aula. Qual foi o título? Ele esteve em Icônio, é verdade. Bem lembrado, Solange. Ele esteve em Icônio, que hoje é uma das maiores cidades da Turquia. Não estou falando da igreja. A cidade em si que Paulo teve hoje é a 7ª cidade da Turquia. Grande hoje, né? Mas Paulo esteve lá em Icônio, fala pouca coisa do que aconteceu, exceto que ele ficou um tempo considerável e houve muitas conversões. Pronto. Dali ele foi para nosso texto. Qual foi, Joelma? O Joelma falou. Listra. Isso. E aconteceram 2 coisas marcantes lá em Listra. O que foram essas 2 coisas? A cura de um coxo que gerou o quê? Antes do apedrejamento, a cura do coxo gerou o que eles fizeram lá? A adoração. Quiseram endeusar Paulo e Barnabé. Muito bem. Então, aí depois é que houve, como o Tarcísio mencionou, o apedrejamento. Olha que contraste, né? Um momento endeusando e outro momento apedrejando, né? E nós vimos que nós chamamos aquilo de como se fossem 2 marcas de Listra. Por quê? São dois eventos que aconteceram lá que figuram bem o que acontece em nossas vidas. Às vezes o inimigo tenta nos destruir. Como? Através de elogios, através do apoio do mundo seduzindo, para a gente se sentir aquela pessoa, sou grande coisa, e aquilo destrói o nosso ministério. Mas às vezes ele tenta da outra forma. Como? Agressão direta, que foi exatamente o caso aqui. Bom, o que aconteceu depois daquilo? Paulo continuou no seu ministério e encerrou a primeira viagem missionária, voltando para a sua igreja sede, que é onde? Era onde? Não, a igreja sede dele. Depois que terminou a viagem missionária toda, ele voltou pelos mesmos locais, foi para Derbe, é verdade, voltou para Listra, voltou para Antioquia, da Pisídia, e voltou para a sua cidade enviadora, igreja enviadora. Qual era a igreja enviadora de Paulo? Antioquia. Muito bem, agora estão respondendo rapidamente, né? Paulo chegou lá, acabou a primeira viagem missionária. Uma curiosidade, quem sabe a primeira carta inspirada de Paulo, cronologicamente, a primeira que ele escreveu sob inspiração do Espírito? Qual foi? Foi Apocalipse? Apocalipse primeiro, não é uma carta, nem foi Paulo, né? Mas qual foi a primeira carta que Paulo fez inspirado? Gálatas. Muito bem, Joelma. Aí foi o Pepe, muito bem. O casal, pronto, um fala, outro... Tá bom, foi o casal, pronto, né? Mas seja como for, foi a carta aos Gálatas, foi a primeira carta que Paulo escreveu inspirado. Quem eram as igrejas gálatas? Aliás, foi a única carta que Paulo escreveu para um grupo de igrejas. Todas as outras cartas paulinas, que foram 13 ao todo, todas elas foram para ou uma igreja especificamente, ou para um indivíduo. Mas essa é a única carta que ele escreveu para um grupo de igrejas que ficavam aonde? Pela lógica, foi escrita para os Gálatas. Onde é que ficavam essas igrejas? Galácia. Exatamente as igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária, ok? Então lembra disso, primeira viagem missionária, Galácia, e a primeira carta inspirada que ele fez foi exatamente para aquelas igrejas, ao que nós entendemos,
Tá bom? O que aconteceu depois disso? Bom, no ano 50 depois de Cristo, pouquinho depois dessa viagem, aconteceu um evento muito importante na história da igreja, e por que não dizer, do próprio cristianismo daqueles dias. Quem sabe que evento foi esse? Oficial, a igreja toda envolvida. O ano 50 depois de Cristo, ou seja, quantos anos depois da morte de Cristo? Não, 50 descer do nascimento, né? Depois da morte mesmo, depois do começo do cristianismo, quantos anos depois? É só fazer as contas. Ele morreu em cerca de 30, então o ano 50, quantos anos depois? 20. Então, ou seja, Cristo morreu, ressuscitou, fundou a igreja. 20 anos depois, ou seja, no ano 50, mais ou menos, houve esse evento. Que evento foi esse? Crucial naqueles dias. Para hoje, talvez nós dissessemos, não, mas aquilo foi tão importante tratar daquilo. Na época foi fundamental. Quem sabe que evento foi esse? Podem... Não, mas não foi aquele, não. Não, Pentecostes foi bem no comecinho da história da igreja. Muito bem, senhor Pepe. Dessa vez ele falou mesmo sozinho. Joelma não participou, né, Joelma? Eu acho que ela disse para ele falou alto. Brincadeira. Mas muito bem, Pepe. Concílio de Jerusalém. O que foi isso? Não vou responder, porque não faz parte do nosso assunto aqui, e eu quero despertar a curiosidade de vocês para saber do que tratou o Concílio de Jerusalém, que foi fundamental, como eu estou comentando, quem esteve envolvido. Mas vou só dar uma pista. O assunto é inclusão de gentios na igreja. O que é gentio? A pessoa gentil, uma pessoa boazinha, é isso? Fulano é muito gentil. É isso quando a gente fala gentios no contexto bíblico? Não. E o que é? É o não judeu. Muito bem, Johnson. Quem não é judeu é gentil. Então nós somos o quê? Gentios, claro. Nós não somos judeus, a não ser que tenha alguém aqui judeu. Ótimo, se tiver, tudo bem. Quem não é judeu, eu creio que não seja, somos gentios. E no começo da história da igreja, a inclusão dos gentios gerou um grande dilema aí, mas o assunto foi esse. Só para vocês saberem, foi importante, a igreja praticamente toda se juntou ali. O grande personagem do Concílio de Jerusalém, o grande líder, foi quem? Quem sabe? Foi o líder da igreja de Jerusalém daqueles dias. Quem foi? Tem um xará dele bem aqui na minha frente. Foi o Tiago. Não esse Tiago, né? Enfim, Tiago, irmão de Cristo, foi o grande líder desse concílio. Já estou dando pista demais, já estou dando informações demais sobre isso, mas vamos deixar por enquanto. Paulo esteve presente, Pedro esteve presente, ambos falaram lá, foi importantíssima a participação deles no que foi decidido. Enfim, deixa o concílio por enquanto, é importante, quer dizer, não faz parte do nosso assunto, mas vocês, se quiserem, estudem em casa, vale a pena, e vamos passar adiante. Houve o Concílio de Jerusalém, em que ano? Isso aí dá para vocês saberem todos que eu falei. Anos 50, depois de Cristo, tá? Bom, então logo depois do concílio, pouco depois, começa a segunda viagem missionária de Paulo. É o nosso assunto aqui hoje. Segunda viagem de missionária. E a equipe dele? Quem foi a primeira equipe missionária de Paulo? Paulo e Barnabé. Muito bem. E tinha um que deserdou, saiu. Quem foi? Marcos, saiu no meio. Na segunda viagem, Paulo e Barnabé combinaram, vamos visitar as igrejas que nós fundamos? Vamos. Mas Barnabé queria algo que Paulo não concordou. Adivinha o quê? Levar Marcos. Barnabé era parente de Marcos, ou primo ou tio. A palavra pode ser uma coisa ou pode ser a outra, mas seja como for, era parente, ou primo ou tio de Marcos, talvez tio de Marcos, queria levar. E Paulo, não, Marcos abandonou a gente na primeira viagem. Então houve uma confusão, houve uma briga feia. Não vou dizer que chegaram no murro, não é isso, mas houve uma discussão grande entre os dois. Paulo disse, não podemos, já estou parafraseando aqui, quer dizer, já estou imaginando como é que teria sido o diálogo, mas provavelmente Paulo não quis levar porque ele achava que seria irresponsabilidade dar apoio para uma pessoa que se mostrou que não estava apto. E Barnabé
Não, nós temos que dar uma oportunidade para ele, pode ser que ele tenha crescido, amadurecido, né? Então, seja como for, não se entenderam, foi uma briga grande, se separaram. Não estou dizendo que ficou com raiva do outro, odiando, nada disso, não. Dois crentes, interessante, dois crentes seríssimos, crentes aprumados, seríssimos, dispensa comentário, vê o currículo de cada um, mas se desentenderam e se separaram. Cada um foi para um lado. Duas equipes missionárias. Barnabé pegou, adivinha quem para acompanhar ele? Marcos, óbvio. Barnabé pegou Marcos, foi para o primeiro local que eles foram na primeira viagem missionária. Teste de memória. Mas eles chegaram aí até Chipre, a ilha, né? Então eles foram para Chipre, um pouquinho antes, porque Marcos ainda foi até um pouco adiante e voltou, né? Então foram para Chipre, e Paulo pegou outra pessoa, chamada de Silas. Paulo pegou, o novo companheiro seria Silas, e foram para a mesma região que ele tinha ido antes, tirando a ilha. Foi para o norte, foi para, que hoje seria o quê? Que país? Eu já disse para vocês, quando não souberem, Turquia, exatamente. Foram para as mesmas igrejas da Galácia. Passou lá confirmando as igrejas, tá bom? Vamos então finalmente para o nosso texto, que é Atos capítulo 16. Vamos lá. Vamos lá. Marcos 16, versículos... só antes de entrar no texto em si, estou só demorando para entrar, mas vamos já entrar no texto. Paulo e Silas foram para as mesmas cidades que eles tinham visitado. Entre elas, qual foi a cidade onde ele foi apedrejado? Listra, foi lá. E lá, Deus preparou uma bênção para Paulo, um novo companheiro ministerial. Adivinhe quem é de Listra e passou a acompanhar Paulo naquela ocasião, que era provavelmente a pessoa mais especial para Paulo em todo o seu ministério, provavelmente o número 1 de companheiro de Paulo, discípulo de Paulo. Quem? Timóteo. Paulo já estava com Silas, e ali Timóteo, o jovem Timóteo, passou a ingressar à equipe. E provavelmente a pessoa com quem que Paulo mais demonstra afeição, como pai na fé dele, tudo aquilo, seria Timóteo. Timóteo entrou na equipe missionária ali e pelo jeito era bem jovem, tá bom? Vamos lá, versículo 6, agora estamos lá, vamos continuar agora. Quer dizer, continuar a aula, mas primeira leitura do texto. Vamos ver dos versículos 6 em diante. Quem quer ler do 6 ao 8? Atos 16, 6 a 8. Vocês estão acompanhando aqui, né? Eu passei muito tempo na introdução, fazendo alguns comentários, sem entrar no texto, mas foi informação demais e ficou confuso ou não? Beleza, vamos lá. Atos 16, 6 a 8. Quem quer ler bem alto? Interessante. Paulo queria ir para um local, e quem impediu os impediu de ir para aquele local? O Espírito Santo. Foi, e depois diz o Espírito de Jesus. Deus não deixou eles ir. Paulo queria ir para onde? Pelo que aqui diz. O primeiro lugar que ele quis ir e o Espírito Santo não deixou. Ásia. O que é a Ásia? A Ásia, hoje a gente pensa em Ásia, é o continente inteiro, Japão, tudo é Ásia. Naquele contexto era bem menorzinho, era uma parte da Turquia, uma parte mais ocidental da Turquia. Ali era a Ásia, chamava de Ásia Menor. A cidade principal da região era Éfeso. Então, quando vocês pensarem nas principais cidades que Paulo chegou a visitar nas viagens dele, Éfeso é uma das maiores. Éfeso e Corinto, essas duas foram pesadas mesmo. Tirando Roma, claro, Roma é outra coisa, é o número 1 do mundo naquele dia. Tirando Roma, as cidades onde Paulo realmente fundou a igreja, as duas maiores foram Éfeso e Corinto. Corinto na atual Grécia, Éfeso na atual Turquia, tá? Então Paulo quis ir para a Ásia, provavelmente ele queria ir para Éfeso, que aliás era uma estratégia missionária. Eu vou chegar numa cidade grande, que lá fica mais fácil de difundir o evangelho. Eu prego lá e lá se espalha o evangelho. Provavelmente tenha sido isso que passou na mente dele, o que faz sentido, né? É mais fácil de uma cidade grande, cheia de recursos, espalhar, do que chegar numa cidade pequenininha que não vai ter tantas condições de espalhar a mensagem. Deve ter sido essa a intenção. Mas Deus não deixou que ele fosse para Éfeso aqui, nessa ocasião. Então tentaram ir para outro lugar. A gente não pode descer para Éfeso, vamos para o norte. O Espírito de Jesus não o permitiu. Como é que ele impediu? Não sabemos. Alguns acham que pode ter sido de circunstâncias, portas fechadas, ou não puderam entrar no local, tempestade, sei lá, alguma coisa, não sei. Alguns acham que foi isso. Pessoalmente, eu acho que pode ter sido puramente uma iluminação, uma forte
convicção interior, não estavam quietos, tranquilos em ir para lá. Provavelmente eu penso que é isso. Então, Deus, às vezes nós vamos fazer alguma coisa e nós nos sentimos turbulentos, turbados com aquilo ali, a nossa alma fica, não estamos tranquilos, não tem a paz de Cristo, não, Deus está fechando a porta, eu não tenho condições de ir para ali, eu não estou em paz. Eu sei que isso pode ser subjetivo em algumas vezes, mas muitas vezes Deus fala ao nosso coração através de paz no coração, que, evidentemente, são vários fatores, e um deles é essa: você deve estar em paz em fazer alguma coisa. E tem situações que a gente está muito intranquilo. Eu entendo que foi isso aqui, mas eu não posso provar que seja isso. Seja como for, Deus não deixou ele ir para aquele lugar. E uma curiosidade aqui é que o Espírito é chamado de Espírito aqui, Espírito Santo, e também chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, dá no mesmo, evidentemente. Né? Interessante, lições aqui, não vou descer muito aqui não, mas olha só, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, é o mesmo, isso fala da Trindade, fala da divindade do Espírito Santo e, evidentemente, da divindade do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito dele, além de falar, evidentemente, da soberania dele e tudo mais, tá bom? E não só isso, mas da comunhão que ele tem com o seu povo. Aliás, lembra que no seu último discurso para os apóstolos, ele disse que o Espírito Santo ia guiá-los em tudo, ia guiá-los a toda a verdade. Não é o assunto aqui, que não envolve a doutrina, mas o Espírito ia guiar, ia conduzir tudo aquilo. E Cristo, através do Espírito, está bem pertinho de nós. Ele nos dirige passo a passo, nos orienta, ilumina e por aí vai, certo? Enfim, ficaram lá meio encurralados. Imagina a frustração que deve ter sido. A equipe pronta ali, ansiosa para servir, começar o ministério, e o Espírito Santo não deixou, por algum motivo, estavam inquietos, não podemos ir para ali. E agora? Vamos para outra direção. Quando chegaram tentaram ir para outra direção, porta fechada. Senhor, o que nós vamos fazer? Braços cruzados. E agora? Mas Deus sabe o que faz. Quando Ele fecha algumas portas, Ele vai abrir a porta certa que Ele quer, na hora certa e da maneira certa. Foi o que Ele fez. Depois de, provavelmente, alguns momentos de inquietação da parte deles, olha o versículo 8 e 9. 9 e 10. Atos 16, 9 e 10. Pronto, Deus permitiu um certo suspense, porta fechada, sem dizer o que ia acontecer, mas na hora exata, através de uma visão, que era a maneira normal de Deus agir naqueles dias. Ele não age dessa forma naturalmente hoje, mas vocês viram aqui, acabaram de ouvir, a visão, um macedônio chamava: Paulo, venha nos ajudar. E interessante, quando ele diz assim que ele teve, imediatamente nós fomos. Eles deviam estar ansiosos para servir, e nem perderam tempo. O versículo 10 tem uma curiosidade que no fim da aula a gente vai comentar, não sei se os mais perspicazes perceberam aqui, mas no final a gente vai fazer um link dessa passagem com outra e vocês vão perceber o que tem de curioso nessa passagem nas entrelinhas, tá? Mas deixa por enquanto pendurado aqui. Bom, então foram para Europa, como nós chamamos hoje. Naquele tempo não era chamado de Europa, mas é o local onde é a Europa hoje. Vai ver o mapa da Europa, eles foram para lá, começando lá pela parte mais leste, mais oriental da Europa, e aqui hoje seria a Grécia. Ele foi para algumas cidades do que é hoje a Grécia, ok? Vamos lá, chegaram então em Filipos. Filipos era uma cidade importante daqueles dias, era uma colônia romana, muito romanizada, muito cheia da cultura romana. Tinha poucos judeus ali, pelo que entendemos, nem tinha número suficiente para ter uma sinagoga, tudo indica, ou seja, muito romanizada e com poucos judeus. Paulo chega lá, versículos 11 em diante, vamos ver do 11 ao 15. Pronto, aí vamos ver o que aconteceu lá. Vai lá, Tiago, continua, por favor, 33 em diante. Isso, chegaram lá, qual era o costume de Paulo assim que chegava numa cidade nova? Ele ia para onde? Sinagoga, ou seja, aqui, pelo que entendemos, não tinha sinagoga. Consta que para se fundar uma sinagoga tinha que haver pelo menos 10 judeus, homens, para justificar que houvesse uma sinagoga. Aqui parece que nem tinha esse número, porque não tinha sinagoga, e eles viu lá umas mulheres orando, vamos lá pregar para elas, e nós vimos aqui, e Lídia se converteu. Uma curiosidade, quando descreve a conversão de Lídia, o que você pode concluir só do versículo 14? Era temente a Deus, mas já era salva? Não. Para ser salva ela precisou o quê? Oi?
Ok, vamos já falar disso aí, Tiago. Ela atendeu o quê? O Evangelho. Ou seja, ela era temente a Deus, mas não era salva, precisou ouvir o Evangelho, no caso por Paulo, sua equipe, e fundamental, que o Tiago mencionou aí, além dela ouvir, o que aconteceu? Lídia falou alguma coisa? Deus abriu o coração dela. Lição interessante nas entrelinhas. Olha como Atos é cheio de teologia. Atos é um livro histórico, ele registra o que aconteceu, mas é cheio, pode garimpar aí, teologia, que está aqui então. Ninguém pode se converter a Deus se ele não abrir o coração, intervenção sobrenatural, iniciativa divina, por causa da depravação total do homem, ninguém tem condições de chegar até Deus, e Deus fez com que Lídia cresce. Mas ele fez isso enquanto ela ouvia o Evangelho. Olha, Deus opera dessas duas maneiras. Ele quer que no lado humano o Evangelho seja pregado, e enquanto isso ocorre, os que ele quer, ele abre os olhos, abre o entendimento e crê naquilo, então é salvo. E naquele contexto, logo depois de ser salvo, o que aconteceu com ela? Oi, Marcela. Foi batizada, isso. Diga, Marcelão. Ok, eu entendo que no coração dela havia uma inclinação para crer em Deus e simpatizar com as coisas de Deus. Tinha um certo temor, ela queria conhecer mais a Deus. Mas ninguém pode ser salvo sem ser através de Cristo. Então Deus fez com que ela ouvisse acerca de Cristo, da salvação, para poder então se converter. Mas Deus permitiu que ela já tivesse um interesse pessoal, o interesse por Ele. Com certeza, inclusive porque era o caso dela e de Cornélio. Descrente, entendendo a palavra descrente como não salvo, tá? Então, ele, no sentido de descrente, de ser ateu, não, eles não eram ateus, eles criam, mas eles não eram salvos. Então, nesse aspecto, era descrente, entendendo que descrente é não salvo, era, porque ele precisava ouvir para ser salvo. Mas ele, interessante, dentro só para a gente entender um pouco melhor, dentro das pessoas, a gente conhece algumas que são ateias mesmo, outras são rebeldes mesmo contra Deus, e umas que manifestam interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas de Cristo. Tem tudo isso. Agora, enquanto não se converter mesmo, não é salva. Ou seja, o fato de ser temente em si não garante que ela vai ser salva. Ela vai ser salva se ela ouvir o Evangelho e crer. Está entendendo? É isso que a gente entende aqui. Ok, Marcelo? Dênio, levantou a mão aí. É verdade. Agora, se ele não se tornar uma conversão, não adianta nada. Por outro lado, alguém que não é nem temente a Deus, é rebelde, pode ouvir o Evangelho e se converter? Óbvio. Ou seja, o temente a Deus, no lado humano, a gente pode dizer, ele tem uma certa vantagem em relação aos outros, porque já são tementes. No lado humano, sim, mas se aquilo não se tornar uma conversão, não adianta nada. Por quê? Porque a pessoa que é totalmente contrária, se ela se converter, ela é salva na mesma hora, mesmo sem ter sido temente a Deus. Então ela passa direto para a conversão. Está entendendo? Então o que salva mesmo é isso. Ok? Muito bem lembrado. Paulo era temente a Deus. E muito, aliás, ele diz, Paulo chega a dizer que ele, pela lei, ele era irrepreensível, ele diz. Eu era zeloso das coisas de Deus, ele diz desse jeito. Mas olha o que ele fazia, matava a igreja. Matar a igreja, vocês entenderam o que eu quis dizer. Matava crentes. Era horror para os olhos de Deus. Né? Então é assim. Ok? Mas não nesse sentido. Não é no sentido que Lídia temia. Que ali era um temor respeitoso. Satanás não. É um temor mesmo tem ódio, viu? Tem, mas quando fala de temer, Lídia era temente a Deus, Cornélio não é que eles, era no sentido que eles reconheciam a existência de um Deus, né? Ok? Muito bem, vamos lá então, vamos prosseguindo. Batismo naquele contexto era imediato, aliás, era uma característica daquela época, necessidade, bem diferente de hoje, o contexto em que hoje nós temos condições de discipular, esperar mais tempo, é outro assunto. Naquela época não era assim. E lembra, o livro de Atos é um livro histórico, ele tem falha? Claro que não, é um livro inspirado absolutamente inerrante, mas ele trata como as coisas aconteciam numa época transitória da história da igreja, em que as coisas não ocorriam exatamente como viriam a ocorrer depois, quando tudo estivesse mais normalizado. Querem ver um exemplo de uma coisa que acontecia naquela época que depois se tornou proibido? Lembra o que Paulo fez no fim da primeira viagem missionária? Ele chegou até Derbe e foi voltando pelas igrejas. O que ele fez? Entre outras coisas, eleição de pastores. Os pastores lá tinham que ser o quê? Novos convertidos. Claro, tinham acabado de se converter. E naquela época, os pastores tinham que ser neófitos. Tinha que ser. Estavam se convertendo. Quem vai ser pastor? É um novo convertido. Hoje, pode um novo convertido ser
ser pastor? Não. A gente vê lá 1 Timóteo que não sejam neófitos. Não pode, porque já tinha se passado mais tempo ainda, já tinha dado tempo de pessoas se converterem, passar décadas, 20 anos, quase 30 anos depois. Então já deu tempo de ter pessoas com maturidade cristã, de tempo de vida cristã. Agora eu quero que os pastores não sejam novos convertidos. Tá? Ou seja, algo que no começo tinha que ser diferente, mas depois normalizou, pronto. Comecinho da história humana, tem uma grande, algo que acontecia que era muito diferente de hoje, que se tornou proibido, bem no comecinho. Adão e Eva, quem casava com quem? Irmão com irmã, claro. Os filhos de Adão e Eva tinham que casar um com o outro. Depois que foram se reproduzindo, nasceram os primos de segundo, terceiro grau, etc, etc, proibido. Não pode mais casar irmão com irmã, beleza. Mas no começo tinha que ser. Eu estou querendo dizer com tudo isso, eu fiz uma digressão aqui, saiu um pouquinho, mas para a gente entender que no começo de uma certa fase acontecem coisas que Deus aprova naquele contexto, mas que depois Ele diz, não quero mais assim, agora vai ser assim porque já tem condições de ser desse jeito. Tudo bem? Vamos prosseguindo? Oi, Solange. Talvez, não é quem estava com ela necessariamente, é quem morava com ela, familiares ou provavelmente se tivesse servas, seriam consideradas casa dela. Eu entendo que é quem quer que morasse com ela, ou parentes ou não, mas quem morava ali. Né? Então, essas pessoas evidentemente também se converteram, senão não teriam sido batizadas. Fica pressuposto aqui. Ok? Agora eu pergunto, quem era a casa dela? Não sei, será que ela tinha filhos? Não sei, talvez adolescentes? Sim. Aliás, alguns que são a favor do pedobatismo. O que é pedobatismo? Batismo infantil, infantil mesmo, bebezinho. Alguns dizem, está aqui uma prova do pedobatismo. Lídia se converteu e a casa dela toda foi batizada, até os bebezinhos. Onde é que aqui diz que tinha bebezinho? Esse é o tipo do argumento de esticar a baladeira para jogar uma doutrina numa coisa que não existe aqui. Então, enfim, a gente argumentar uma coisa, a gente tem que ter uma base bíblica, não é pressupor que era isso e joga a doutrina em cima. Não estou dizendo que a doutrina do pedobatismo se sustenta só aqui. Não, ela tem outros argumentos, mas um deles é esse. Quando fala toda a sua casa, inclusive os bebezinhos, mas quem disse que tinha bebezinho? Tá? Vamos prosseguir. Bom, o 16 em diante aconteceu uma coisa, nós não vamos ler agora, mas é curioso. Naquele contexto, tinha uma moça lá, que era escrava de alguém, tinha os seus senhores, ela era uma serva, mas ela era possuída por um espírito, um demônio, que adivinhava. E ela dava lucro para os senhores dela. Ela adivinhava o destino das pessoas e as pessoas pagavam e os senhores dela muito alegres com o dinheiro que recebiam. Só que ela começou, quando Paulo ia passando, ela começou a ir atrás dele e ficava dizendo, esses homens são servos do Senhor, exatamente como ela diz, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Certíssimo, tudo que ela diz está correto. São servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Estou no versículo 17. Isso várias vezes ela fazia dia após dia. Aí o Paulo um dia perdeu a paciência e expulsou o demônio dela. E o que aconteceu? Todo mundo ficou muito alegre com isso? Não, os donos dela ficaram furiosos. Como é? Cadê nossa esperança de lucro? Levaram Paulo e Silas para as autoridades e as autoridades os puniram em público. Deram pancada, pau, bastões mesmo. Então eles foram surrados com paus mesmo, de uma forma oficial, embora não tenha havido um julgamento formal, mas eram as autoridades instituídas, chegaram lá diante de todo mundo e bateram dos dois missionários ali de uma forma terrível. Então, olha, aqui diz no versículo 22, por exemplo, levantou-se a multidão, estou em Atos 16, 22, unidas com ela os pretores, rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Levaram Paulo e Silas para a cadeia e disseram, segurem bem, prendam bem esses homens aí, não deixem eles escaparem de forma alguma. O que aconteceu então? Olha o versículo 24, quem quer ler? Pronto, imagine agora Paulo e Silas, depois de grande vitória ali da conversão de Lídia, da casa dela, batismos, expulsaram o demônio, mas aí estão agora à noite, presos na prisão com todo o desconforto, pés amarrados no tronco, é uma posição horrível, né, dolorosa, incômoda, depois de terem sido espancados publicamente, humilhados até, além das dores físicas, tudo ali estão ali. Qual seria a reação deles? O que eu ou você faríamos numa situação dessa? Depois de um grande êxito ministerial, vamos parar na cadeia, com todos os desconfortos de uma cadeia
inclusive físico, na posição torturante. O que eles fizeram? Versículo 25, o que diz? Interessante, adoraram. Que lição para nós, meus irmãos. Às vezes nós, inclusive nós, como diz o pastor Mauro, o círculo passa por trás de mim, eu gosto dessa ilustração, eu estou incluído. Nós temos a tendência de, quando tem uma coisa que vai diferente do que a gente está planejando, algo desconfortável, ruim, meio trágico, a gente fica para baixo e tal. Não é errado ficar triste, não tem nada, nenhum problema você ficar triste, aliás, é normal, o esquisito é se alegrar em si com o problema, ninguém se alegra com o problema em si, mas é natural que a gente fique triste, peça oração, a gente fica um pouco confuso, mas para cima, olha para cima, Senhor, me socorre, se tu não me ajudares, eu vou afundar. Corre, pede ajuda, ele vai fortalecer, a alegria vai voltar, mesmo no meio dos problemas, e adora. Interessante isso aí, podemos não entender, Paulo não sabia quanto tempo ia durar isso, ia ficar uma semana naquela condição, ele não sabia, mas adorou. Senhor, eu só sei uma coisa, tu és fiel, e isso faz parte mesmo do teu ministério para mim, do teu plano para mim, tu és perfeito, tu me amas, então tu és digno de adoração, e eu te adoro por tu seres quem tu és, e pronto. Isso é agir com pura fé. E Deus resolveu ali agir de uma forma espetacular e imediata. Nem sempre ele age dessa forma. Aliás, hoje em dia, normalmente ele não age assim, com certeza, mas ele é poderoso para isso e quis mostrar aqui o que ele faz. Olha o versículo 26. Pronto. Deus respondeu ali, quer dizer, Deus se agradou, evidentemente, da atitude de Paulo, da adoração de Paulo e Silas. Tremendo terremoto, absolutamente sobrenatural, até por quê? Porque as cadeias se soltaram e não morreu ninguém. Como é que pode isso? Um terremoto que balança tudo, as portas se abrem, as cadeias se soltam e ninguém morre. É claro que Deus interviu ali poderosamente, fazendo os efeitos que ele quis disso aí. Versículo 27, olha o que aconteceu. Pode ir até o 31, por favor. Pronto, belíssimo isso aqui, interessante. Por que o carcereiro ia se suicidar? Porque ele ia pagar com a própria vida. Ali, se alguém deixasse um preso fugir, ia pagar a punição que era devida ao preso, a própria pessoa pagava. No caso, o carcereiro ia morrer, com certeza. Então, ele, para evitar aquilo ali, tortura tudo, ele já ia se matar logo. Marcelo ia falar? Ótima pergunta. Não sabemos se houve algum diálogo dele com Paulo antes disso. É possível que tenha havido? É, e Lucas não registrou. Pelo que está dito aqui, foi a primeira coisa que ele disse, mas pode ter havido alguma coisa antes? Pode. Lucas não é obrigado a ter registrado tudo, então é possível que tenha, sim. E realmente é um pouco até estranho. Ele de repente pergunta o que eu posso fazer para ser salvo. Excelente constatação, Marcelo. Muitas vezes a gente vai lendo a Bíblia e acha tudo natural, mas peraí, quer dizer, tudo é verdade. Agora, pode ser uma coisa que, por que isso aconteceu? É muito bom a gente ler querendo entender, é isso mesmo. Por que será que ele chegou logo perguntando isso? Não é o normal. E é verdade, é esquisito, realmente. Ou então, ou Paulo falou alguma coisa antes, ou talvez ele tenha percebido, alguns acham isso, ele pode ter percebido alguma coisa muito diferente em Paulo, claro, de um terremoto daquele, e que ninguém escapou. Como é que pode? Ele deve ter percebido que tinha algo muito especial desses homens. Então, talvez ele tenha percebido, eles têm uma mensagem diferente aqui, eles são pessoas especiais. Então, já tenha linkado isso com um aspecto mais espiritual, mais profundo. É possível, tá? Ok, a palavra para salvação tem dois sentidos. Tem o sentido de uma salvação eterna, salvar no sentido eterno, ou pode ser usada no sentido até de cura. Pode. Então, salvar, no original, salvar tem o sentido de um salvamento físico. Pegou Covid, mas escapou, ele foi salvo da Covid. Não é uma salvação eterna. Pode ser usado nesse sentido? Pode. Então, o que determina qual é o sentido? Se é espiritual ou físico? O contexto. E algumas palavras, quando Cristo diz, tua fé te salvou, em algumas situações, ele pode estar até dizendo, te salvou dessa doença, eu te curei, tua fé te salvou, mas ele pode também estar se referindo, salvou eternamente, é possível, ou até um jogo de palavras dele, é possível, falando no caso de Cristo. Enfim, por que existe essa dubiedade, essa possibilidade de mais de um sentido? Não sabemos exatamente o sentido em que ele perguntou, mas considerando que ele deve ter entendido um caráter muito especial em Paulo e Silas ali. Ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Deve ter sido algo maior do que uma coisa física, porque ele nem doente consta que ele estava, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. É verdade. E até porque eu entendo que ele não deve ter perguntado no sentido de salva da guarda romana, porque eles estavam todos lá.
Então, não tinha mais perigo dele ser punido com a morte, porque Paulo diz, nós estamos aqui. Então, ele não teria sentido ele pensar, como é que eu vou me salvar dos romanos? Eu acho que não. Deve ter sido algo mais profundo. Não sei se ele entendia até que ponto seria vida eterna, eternidade, ou algo espiritual, não sei, mas eu entendo que foi algo mais profundo, considerando que ele deve ter visto algo especial em Paulo e Silas. Ok? Mas boas perguntas, Marcelão. Só um instantinho, Tiago. Como é? Talvez vários motivos. Aliás, a Solange tocou num ponto interessante também. Muitos milagres aqui. O terremoto naquele momento, exato, com o efeito que nós já comentamos, e os presos não terem fugido. Como é que pode? Por que eles não fugiram? Deviam estar com muito medo do terremoto, ou muito respeito ao Paulo, ou as duas coisas. E seja como for, por cima daquilo, Deus colocou no coração deles, óbvio. Porque ali tinha gente da pesada, como se diz, né? Não eram pessoas mansinhas, não. Mas Deus segurou todos ali. Tiago, muito bem, é verdade. Então os presos viram, quem são esses dois que estão sofrendo aqui, que nem nós, e estão cantando, adorando Deus? É verdade, teve um impacto muito grande. Agora, por cima disso, Deus operando. Porque isso, se você for chegar na cadeia hoje, começar a cantar, os outros, Deus pode permitir que os outros até xinguem. Ele pode fazer isso. Mas naquele contexto, eu acho que Deus imprimiu ali naqueles corações um temor. E Deus, como se aquietem. Eu entendo que na soberania de Deus, Deus operou ali no coração daqueles presos, para eles respeitarem mesmo e verem que algo estranho estava acontecendo, algo sobrenatural estava acontecendo nele, algo muito forte, né? mas bem colocado, ok? Vamos lá, o que aconteceu então? Versículo 33 e 34, e com ele a gente vai, o resto da história, o que diz? Interessante, várias evidências de conversão aqui a gente vê. Eles cuidaram bem de Paulo e do outro, ou seja, a evidência de um arrependimento. O quê? Cuidaram deles, os vergões, as feridas e tal, serviram a mesa para eles lá, foram batizados, e muita alegria, tudo aquilo mostra que realmente houve uma conversão. Para concluir aqui, antes da gente tirar algumas lições finais, o que aconteceu depois disso? No dia seguinte, as autoridades mandaram 2 oficiais lá para disseram, pode libertar Paulo e Silas. Só que disseram para o carcereiro chegou lá dizendo, Paulo e Silas, vocês estão soltos, porque mandaram dizer agora que pode soltar, vão em paz. Aí o que Paulo disse? Não, eles nos humilharam em público, bateram sem ter tido um julgamento formal. Eu sou cidadão romano, nós somos cidadãos romanos, isso não, foi ilegal, eles que vêm e nos livrem. Aí as autoridades ficaram apavoradas, e agora fizemos isso com cidadãos romanos. Foram lá quase que se pedindo desculpa, ou se justificando não, ou lamento, e pediram para ir embora, e eles foram. E o versículo 40, o que diz? Isso. Alguns perguntam, por que será que Paulo exigiu isso? Será que ele deixou de ser humilde aqui? Paulo diz, não, eles que venham. Será que Paulo agora agiu como arrogante? Não, eu creio que não. Paulo era pecador como nós, podia pecar como nós, eu sei, mas tudo indica que não foi o caso aqui. Tem a hora de exigir os direitos, tem a hora de abrir mão deles, tudo depende do momento, e eu entendo que Deus vai dirigindo. Será que nessa história aqui, teve alguma ocasião em que Paulo não lançou mão dos direitos dele e se submeteu a algo injusto? Teve ou não teve? Teve, Carmen? A Carmen está batendo na cabeça e eu concordo com ela. Teve. Quando? Exatamente. Interessante. Por que Paulo não disse na hora pronto. Quando pegaram Paulo e foram bater com varas, por que Paulo não disse ali naquela hora, parem, eu sou cidadão romano? Não disse. Por que será? Mas aqui ele chegou a hora de dizer. Oi? Exatamente, irmã. Propósito de Deus, Deus tem um propósito, Deus é soberano. Naquele momento não era para Paulo dizer aquilo, talvez ele nem tenha entendido, Deus está mandando eu não dizer. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que Paulo tenha sido pego de surpresa e ficou meio assim confuso e acabou não dizendo nada, pode, mas por cima disso Deus operando. Como é que a gente sabe que Deus estava operando e não era para Paulo ser libertado daquilo? Pela história. Carcereiro, conversando, exatamente. Se Paulo tivesse dito naquela hora, eu sou romano, não batiam nele, soltavam, ele não ia ser preso e o carcereiro inteiro e a casa inteira não ia se converter. Ou seja, olha o propósito de Deus. Irmãos, isso é ouro em pó. Na vida da gente, às vezes a gente fica meio confuso, deixa de fazer uma coisa, a gente fica, puxa, porque eu fiz isso, como é que eu fiz isso? Calma, Deus é soberano, Ele pode usar aquilo para o bem.
Com certeza, e situações desagradáveis que acontecem em nossa vida, muitas vezes, certamente é para o nosso bem e podemos não ver os efeitos aqui, que nem Paulo viu, mas tem um efeito. Então, calma, aceitemos os problemas que vêm de Deus, quando é uma coisa que vem dele, evidentemente, não sendo por irresponsabilidade nossa, é outro assunto, mas Deus é soberano e até para usar a irresponsabilidade nossa, se Ele quiser. Mas seja como, isso não justifica a irresponsabilidade, evidentemente, mas saibamos disso, Deus é soberano e faz o bem. Provavelmente ele tenha dito aquilo exigindo para ajudar a igreja. Ele sabia, eu estou indo embora, vou deixar Lídia, uns poucos crentes ali, o que as autoridades vão fazer com esses crentes? Se comigo fizeram isso, vão fazer o que com eles? Provavelmente Paulo tenha exigido os direitos para dizer, opa, respeitem os crentes. É possível. Já pensando na proteção de Lídia, ele tenha dito aquilo para as autoridades respeitarem mais. É possível. E para concluir, o Pepe já acabou com a aula, né? Para concluir, lembra que eu falei que tinha uma curiosidade ali no versículo 10? Compara o 10 com o 40 e tire uma conclusão. Já fechando aqui, rapidinho, para os mais perspicazes. O que tem diferente do 10 para o 40? Como é? Beleza, ok, o Tiago pegou, o verbo partir, mas quem partiu? Em que tempo está aí? Quer dizer, não é nem o tempo. Não. Então partiram, terceira pessoa do plural, eles partiram, eles. Versículo 10, o que diz? Procuramos. Em que pessoa está esse verbo? Primeira do plural, nós. Versículo 10, alguém estava incluído. Nós fomos para Filipos. Nós chegamos lá, nós fizemos isso. No versículo 40, eles partiram. O que você conclui? Lucas o quê? Exatamente, bem, isso. Lucas, o narrador de Atos, o escritor de Atos, ele estava com Paulo quando ele chegou em Filipos. Aliás, Lucas aparece pela primeira vez em Atos, nas entrelinhas, não diz o nome dele, aqui. Entrou, ele se juntou com a equipe de Paulo, chega em Filipos junto com Paulo, quando ele sai, Lucas fica lá. Isso é subentendido, mas é evidente quando ele diz, nós chegamos e eles partiram. Ele ficou em Filipos. Isso é claro, que ele ficou, e mais para frente em Atos ele retorna, fica junto com Paulo de novo, fica bem claro no verbo. Tá? Só fechando, é possível que, agora é especulação, o que eu falei aqui não é especulação, mas agora é possível que Paulo, vendo a fragilidade da igreja recém-formada, tenha deixado Lucas lá para apoiá-los. Alguns acham que ele se tornou pastor da igreja, ou pelo menos naquele momento inicial, é possível que Paulo tenha deixado Lucas lá para ajudar a igreja nesses momentos de comecinho ali, em que eles iam enfrentar tantas provações, deixou um homem lá, recém-chegado na equipe, que seja, mas um homem confiável, que seria no caso Lucas, tá bom? Isso é só uma curiosidade aqui. Vamos então concluir, senão eu vou ser repreendido por estar demorando tanto. Né? E eu repreendi até por vocês, porque vai diminuir o tempo de bate-papo. Né? Mas vamos lá. Graças a Deus por essa aula. Pena que a gente não vai poder abrir para mais discussão aqui, mais conversas assim, mais de contribuições, mas tudo bem, fica para a próxima. E quem quiser depois no intervalo a gente conversa. Vamos orar. Algum voluntário ou voluntária nos elevar na oração, agradecendo pela aula e pedindo pelo culto logo depois? Quem gostaria?